Não sei se já tem alguém aí, mas vou aprendendo. Queria agradecer, né, primeiramente, as pessoas que estão participando dessa live. Essa é a quarta live. E ao mesmo tempo pedir desculpas, porque a terceira a gente acabou perdendo no contratempo e ela não foi para o canal no YouTube. Mas com fé em Deus a gente vai colocar essa quarta, tá? Lá no canal Perguntando a Gente Se Entende, tem as duas primeiras. E agora essa quarta que vai virar a terceira, em substituição. Bom, tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Eu queria começar com essa data especial de hoje, né, Dia das Mães, parabenizando a todas as mães, não só as presentes aqui na live junto com a gente, mas todas as outras que se encontram em todos os planos, inclusive. Hoje eu vim com a cor de roupa em homenagem às mães, né? E aí, ao mesmo tempo que eu vou cumprimentar, já vou mandar beijo para mães, né? Daqui da UTF-PR, eu não vou poder citar todas, mas vou fazê-las representadas nas minhas colegas do NUAP, Leoni, Karen, Amália. As colegas da UFBA, vou representá-las com Zelinha, Iron e Dione. As mães de Rodelas, vou representar por duas, a minha amiga Marli e a Aldeci. As penas, que são muitas mães, né, como a família é grande, mas eu vou resumir representando com minhas irmãs, Tânia, Alicia e Ege, as minhas sobrinhas que já são mães, Mariana e Daniela, Sandra Pena, minha cunhada, e a outra cunhada, Nani e Lilinha. Tá? E as amigas que eu não posso deixar de cumprimentar, agradecer e parabenizar pelo dia de hoje. Até porque nós entendemos que mães são de diversas formas, né? Queria agradecer a Perpétua, agradecer a Lia, agradecer a Emília lá na Paraíba, minha amiga, agradecer a mãe Margot e as minhas amigas que são mães de outra forma, a Célia, a Celina, a Cida, a Janaína, a mãe de uma família grande, acho que são 7 já cachorros, né? Tá bom? Então, por essas, vamos estender a todas as outras mães, tá? Agradecendo então, e vamos começar a live de hoje, que foi um tema bem de paredão, né? Por 2 vezes, a coisa empatou, enfim, mas foi decidido, vocês escolheram. E aí, o que é que a gente fez? Depressão é um tema bem complexo e a gente dividiu em 2 partes. Nessa primeira hoje, eu vou estar trazendo a parte mais conceitual, tá? E no sábado, dia 16, a gente vai ter uma convidada ilustre, minha grande amiga e psicóloga, Lúcia Rocha, e onde a gente vai priorizar já na parte clínica, psicoterapia, com a terapia cognitivo-comportamental, tá certo? Então prepare as canetas, vamos para o sábado, dia 16, para a gente poder bater essa bolinha com a grande psicóloga queridíssima Lúcia Rocha. Essa era a surpresa que eu tinha para revelar para vocês hoje. Bom, então para começar, a gente sempre faz um exercício de aquecimento, não é verdade? E hoje eu trouxe uma história que eu vou ler para vocês. É a história do pequeno Bruce, da depressão ao heroísmo. Quando criança, o pequeno Bruce teve seus pais assassinados diante dos seus olhos. Um registro de cena violenta que fora seguida por uma dor eterna, a saudade dos seus únicos familiares. Mais tarde, ainda teve o infortúnio de ver seus amigos serem eliminados por alguns dos seus maiores inimigos. O jovem rapaz experimentou ataques incontroláveis de fúria, bateu, apanhou, foi dado como morto e até renasceu. O playboy bilionário pensou muitas vezes em desistir
e apenas seguir intocada em sua caverna, numa sombra recheada de toda a riqueza e conforto que o dinheiro da herança, pela morte de seus pais, havia lhe proporcionado. Mas Bruce nunca efetivou a ideação de pôr fim à sua missão. Entre uma crise existencial e outra, o amor por uma garota foi por muitas vezes a tábua salvadora que lhe manteve as forças para prosseguir na luta. Apesar do jeitão melancólico e do sentimento de culpa que carrega, Bruce hoje em dia já não apresenta mais um quadro depressivo, com sintomas físicos tipo perda de peso e apetite, comprometimento das suas atividades psicomotoras e dificuldade de concentração. Mas a convivência diária com a tensão e a possibilidade sempre presente da morte de alguém próximo representa potenciais gatilhos que poderão levá-lo de volta aos porões da depressão. Ainda assim, Bruce Wayne fez do luto a sua luta, encontrou o verdadeiro sentido de sua vida justamente buscando sentido para a mesma, e não que tenha sido sem altos e baixos ou livre de diminuição do seu prazer. As pessoas podem ser estranhas, esquisitas, mas não necessariamente preencham um quadro clínico de transtorno psiquiátrico, incapacitadas para existirem. Elas podem ser diferentes do normal, mas ainda assim não carregar a bandeira aniquiladora dos anormais. Essa, eu acredito, que faça parte da grande lição que o nosso super-herói Batman nos ensinou. E aí, alguém já estava sacando que era do Batman que a gente estava falando? Hoje, diferente, né? Hoje eu não trouxe um filósofo, não trouxe a Bíblia. Hoje eu trouxe um super-herói, tá? Mas que tão bem mostra o nosso tema de hoje, tá? Encontrar sentido para a sua existência, fazer do seu luto uma luta, e por mais que carregue em sua bagagem genética e de experiência quadros de depressão, ainda assim é possível tratamento, é possível dar a volta por cima e ter uma vida plena de realização. Bom, e a gente está falando de uma doença que hoje já é considerada pela OMS como a mais incapacitante no mundo, tá? Então, depressão não é frescura, depressão não é tristezazinha, tá? Depressão não é melancolia. A gente está falando de um quadro que traz caracteres e que são perfeitamente codificados e enquadrados nas normas técnicas, tá? Do campo da saúde mental. Para vocês terem uma ideia, hoje no mundo são 120 milhões de pessoas sofrendo de depressão. 850 mil se suicidam por ano. E se a gente pensar, a cada 40 segundos no mundo alguém tira a sua própria vida. E em cada 4 segundos apenas há a tentativa de suicídio. Trazendo para o Brasil, essa realidade atinge 6% da população, que a gente poderia pensar em termos de 11 milhões de brasileiros que sofrem de depressão, ficando apenas atrás nas Américas dos Estados Unidos, tá? Então, América do Norte, Central e do Sul, primeiro Estados Unidos em casos de depressão e segundo Brasil, tá? Então vamos ficar atento, porque a gente está falando hoje de uma coisa séria, importante, mas que tem tratamento, tá? E que em 90% em média são tratáveis se seguir a terapêutica direitinho, e a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então eu queria trazer para vocês um teste para a gente se situar um pouquinho. Como sempre eu trago alguma provocação.
Foi criado um teste rápido para que a pessoa possa identificar em si mesma ou em outra pessoa. Inclusive esse teste pode ser aplicado inclusive nas farmácias e tal. E só como indicativo, não quer dizer que a pessoa tenha, mas já é sugestivo de um encaminhamento para uma avaliação diagnóstica, tá? Topam fazer esse teste? Então vamos lá. São duas perguntinhas. Esse teste chama-se é um questionário da saúde do paciente, tá? Que eu estou traduzindo para o português. Tem o PSQ-2 com duas perguntas, que é esse que a gente vai fazer agora. E no caso de pacientes já com históricos e em tratamento, tem o PSQ-9, que aí seriam 9 perguntas, porque complementa os outros sintomas mais característicos da depressão. Tá ok? Lúcia Rocha aí, a nossa convidada de sábado, está entrando aí. Bom, então vamos lá. Para as duas perguntas, tá bom? Vocês podem registrar só com a mente, ou contar nos dedinhos, ou anotar num papel. Vocês vão ter 4 possibilidades de pontuação só para duas perguntas. Essas pontuações vão de 0 a 3 pontos. Então, 0, 1, 2 e 3. Tá ok? Então vamos lá. Pensando nas 2 últimas semanas de sua vida, com toda essa rotina e essa história que a gente está vivenciando de pandemia, quantas vezes você teve, enquanto sintoma, o interesse diminuído, a perda de prazer por atividades que você sempre gostou? Então vamos lá. Se você disser em 2 semanas últimas você nunca teve interesse diminuído ou perda de prazer com as coisas que você gosta de fazer, para nenhuma você vai marcar 0, ok? Alguns dias você marca 1, mais da metade você marca 2 e quase todos os dias você marca 3. Ficou claro? Então vamos lá para a segunda e última questão. Nessas 2 últimas semanas, quantas vezes você percebeu o seu humor deprimido? Humor deprimido. No caso de crianças e adolescentes, a gente pode até estar contabilizando a irritação, as alterações, as brigas, que isso é mais comum na adolescência e na infância, tá? Então vamos lá. Se em 2 semanas você não sentiu nenhuma vez humor deprimido, 0. Se você sentiu em alguns dias, Tereza, minha amiga, já marcou ali, marca 1 em alguns dias. Mais que a metade, marca 2. E quase todos os dias marca 3. Ok? Celina já está marcando aí. Beleza? Então vamos somar aí, todo mundo somando. Vocês vão pegar o total de pontos das 2 questões. Quanto é que deu aí? Total de pontos, cada um ou anotou, ou contou nos dedinhos, ou mentalizou. Tá bom? Então vamos lá. Para esse PHQ, quando a gente tem uma pontuação a partir de 2 pontos no total, já é sugestivo de um acompanhamento e uma investigação. Angelita, beleza, tamo junto. Celinha, então, a partir de 2 já é sugestivo de encaminhamento para uma avaliação diagnóstica, tá? Não quer dizer que tem depressão, mas é bom a gente estar sempre buscando investigar qualquer sinal. Beleza? Feito isso, o PSQ-9 vai trazer os outros 7 sintomas característicos para a depressão. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui fazendo um teste rápido, a gente já está conhecendo os sintomas da depressão, tá? E por que a gente está falando em 2 semanas? Porque é um prazo mínimo necessário de caracterização de um quadro de depressão. Beleza? Outros sintomas que aí vai entrar lá no PSQ-9, que a gente não usou e não vai usar aqui agora, seria alteração significativa de peso
ou de apetite. Distúrbio do sono, esse distúrbio a gente pode entender como insônia ou hipersonia, ou seja, dificuldade para dormir, que pode ser uma insônia inicial ou uma insônia final, alguns chamam terminal. E a hipersonia é dormir demais. Esses dois quadros podem compor a situação de depressão. Outro quadro de agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade, estou vendo gente citando aí tripolar, né? Diminuição, vou encaminhar isso para entrar nos manuais da saúde mental, tá? Um quadro de transtorno tripolar, imagino que seja. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões e uma coisa muito marcante num quadro de depressão, que é pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida, tá? Então a gente falou aí dos principais sintomas que, para caracterizar um quadro de depressão, a gente terá que perceber em alguém ou em si mesmo no mínimo 2 semanas e alguns desses sintomas. Alguma parte da literatura vai considerar 5 sintomas desses, mas desde que apresente os 2 primeiros. Lembra? Então, aqueles 2 primeiros são obrigatórios para diagnóstico de um quadro de depressão. Então, depressão, que a gente está falando, descrevendo, vocês vão encontrar no nosso manual da OMS, chama CID-10, tá? Aqui no CID-10 vai estar lá como transtorno depressivo, tá? Que está na categoria do transtorno de humor ou afetivo. Então, a gente segue. Quando você vê lá a CID das doenças todas, a gente tem também para a saúde mental, que é a CID-10, é a Classificação Internacional de Doenças. Além da CID-10, a gente tem da Associação Americana de Psiquiatria o Manual Diagnóstico DSM-5, já está na 5ª edição. Tá? Aqui no manual eles vão fazer a correlação das CIDs da OMS e eles vão chamar de transtorno depressivo, tá bom? Só para a gente ir ampliando o conhecimento. E aí, esses CIDs, essas classificações, vocês vão ver lá de F32.0, seria uma depressão leve. F32.1 seria uma depressão mediana ou moderada. F32.2 ou 32.3, que seria o modo mais grave. Tá legal? E vamos voltar lá no gráfico. Lembram da outra live do gráfico? Vou cobrar o dever de casa, hein? Te lembram? Que a gente falar de humor não é falar de quanto rir, de piada, né? Ou de ficar triste. Isso é o mínimo, né? É o mais raso quando a gente fala de humor e de transtorno afetivo. Por quê? Porque quando a gente está falando de humor, a gente está falando de energia e sensibilidade à dor e ao prazer. Energia mental e física e essa sensibilidade à dor e ao prazer. E aí nesse gráfico, lembram disso? A gente tem um polo para cima, que é o polo positivo, de aumento de energia, e a gente tem o polo para baixo, que é o polo negativo, e a gente tem a diminuição da energia. Então, se a gente pensar nessa humor normal, muitas aspas no normal, né? Eu gosto sempre de estar levando essa consideração, o que é normal, lembrando sempre que conceito de normal é o conceito onde a gente encontra uma maior incidência na estatística. Isso não quer dizer que a gente não possa estar fora da curva, não quer dizer que a gente seja normal, por ser, por estar ou pensar diferente, tá? Então, um humor normal considerado, a gente estaria subindo e descendo, aumentando e diminuindo
essa energia, essa sensibilidade ao prazer e à dor, mas num nível muito próximo dessa linha basal. E a depressão, o que é que seria? Em algum momento a gente cai para esse nível, tá vendo? De depressão. A gente pode ter ainda um nível mais severo, mais grave, que é cair para esse outro nível aqui, que é chamada de depressão maior, depressão clássica ou psicótica. Por que psicótica? Porque ela vai apresentar aqueles sintomas da psicose, como alucinação, delírio, tá? E pode estar num nível tão alterado, por exemplo, aqui intensifica demais o risco da morte pelo suicídio, certo? Então, em alguns casos, a gente precisa, inclusive, internar o paciente para, além do tratamento mais invasivo, mais intensivo, também por segurança do próprio paciente. Tá legal? Então, do normal, quando cai essa energia, esse humor, a gente tem um nível que a gente considera depressão e a gente pode ter um nível mais severo que seria a depressão maior, clássica ou psicótica. Ficou claro aí no gráfico? Então, diagnosticar depressão não é fácil. Por quê? Porque envolve uma série de coisas, é uma doença bem complexa, precisa desse acompanhamento mais de perto, precisa de um tempo, tá? Então, para nós parentes, para nós amigos ou para nós profissionais da saúde mental, isso é algo que tem que ser debruçado, investigado muito, muito de perto, tá? E aí, o que é que acontece? Se houver um episódio, ao invés, a gente pode ter vários aqui na depressão, depressão maior, mas se houver uma subida para um episódio de mania, que é aquela euforia extrema, é um pico de energia, que a pessoa acelera tanto que ela nem precisa mais dormir, porque ela produz tanto, ela pensa tanto, ela é capaz de fazer um monte de coisa, inclusive suicídio, tá? Se houver a presença de um pico de mania, já não pode mais ser considerado quadro de depressão. Aí a gente já vai pensar, por exemplo, no transtorno afetivo bipolar. Mas aí é assunto para a outra live, que eu sei que tem um bocado de gente me cobrando aí, transtorno afetivo bipolar. Ficou claro esse gráfico? Isso aqui é muito bacana para a gente entender o que é que está acontecendo com a gente, tá? E nem sempre é tão marcado. Às vezes a coisa é muito ali próxima do basal, mas de alguma forma afeta. Então, por exemplo, a hipomania, que eleva um pouquinho, tem gente que se realiza, que se sente bem, porque dá num speed bacana, certo? Bom, lembrando que ansiedade, perdão, eu estava no gráfico trabalhando lá em cima e a ansiedade joga energia lá para cima. Depressão não é só aquela forma típica que a gente está acostumado a pensar, a pessoa prostrada na cama, né, e procrastinar tudo. A pessoa, até mesmo na cama, ela pode estar com o pensamento agitado e acelerado, certo? E aí, por exemplo, a insônia tem uma diferença na depressão da mania ou da hipomania, ou de quadros que apresentam elevação, né? Por exemplo, bipolar. Enquanto lá em cima a gente tem uma insônia provocada por elevação de energia, e isso é bacana porque me leva para uma outra realidade, mas uma realidade produtiva, mesmo que acelerada. Aqui embaixo me traz para uma outra realidade, só que uma realidade ruim, desagradável, improdutiva, inclusive com ideias mórbidas, com desvalor, né? Achar que nada vai dar certo, que não tem condição, não vai sair dessa, né?
Estou vendo aqui umas perguntas, inclusive no sábado aí a gente vai ter bastante tempo para as perguntas. A Célia diz, isso independente de um motivo forte para a tristeza ou mesmo a depressão, como por exemplo a perda de uma pessoa. Legal, tá até prevendo falar um pouco de algumas curiosidades, mas vamos lá, porque é muito importante. Célia traz a questão do luto. A diferença de luto para depressão, tá? Não necessariamente quem está no luto está com depressão. E onde a gente percebe a diferença? A gente até vai falar um pouco dos tipos de depressão. Quem está no luto, está numa tristeza grande, profunda, porque está numa conexão com a pessoa amada que não se encontra mais fisicamente junto de si. Então os pensamentos, todo sentimento, toda dor tem um sentido, está ligada a essa pessoa. A depressão não, tá? A depressão, a pessoa cai na sua energia, esse processo químico que acontece, que vai mobilizar toda a estrutura física, muitas vezes não tem uma causa aparente. Algumas situações são gatilhos, tá? Então já adiantando de certa forma, para um quadro de depressão, por exemplo, é sabido que a genética ela é responsável por 30 a 70% dos casos. E aí se soma a gatilhos, como por exemplo, pode ser a perda de alguém querido, certo? Então é muito mais comum que a pessoa já traga na sua bagagem seus componentes predisponíveis a um quadro de depressão. E aí essa depressão, se repetindo, cada vez mais vai reforçar, tá? Então, por exemplo, quem já teve um momento de crise de um quadro, tem uma tendência a 30% repetir o segundo quadro. Se ela já teve 2 crises, aumenta para 50% a 70% a chance de ter o terceiro evento. E se ela já teve 3 eventos ou mais, aí vai para 90% a 95% de chance de repetir, tá? Célia continua na pergunta e eu agradecendo, porque as perguntas vão ajudando a gente, né, a crescer. E a depressão tem razões físicas também? Tem, né? A gente está selecionando a composição genética, né? Isso que traz na sua bagagem biológica, mas aí a gente vai ter gatilhos. Por que, por exemplo, em um evento, digamos, numa família morre uma pessoa querida, pode ter alguém que entre em depressão, outro não entra, tá? A questão física, a razão física, um trauma, um acidente de automóvel, por exemplo, pode ter 2 pessoas, uma vai entrar em depressão e a outra não, porque aí a gente está falando dessa bagagem, a predisposição de cada um. E essa predisposição genética, quando a pessoa tem pai e mãe apresentado o quadro, isso sobe bastante, dobra 2 vezes a chance. E se ainda tem um avô, aí triplica, vai 3 vezes a chance de apresentar a depressão, tá? Bom, os tipos de depressão podem ser, deixa eu olhando aqui, tá ok? Tá. Distimia ou a depressão funcional, que é essa leve e crônica, que permanece apresentando cansaço, desânimo, preocupação, letargia, falta de prazer. E normalmente essa distimia, essa depressão funcional, ela começa na adolescência, tá? Um parêntese aí, na adolescência também é o ponto onde se inicia essas crises, mas que pode estar ligada ao transtorno afetivo bipolar. É muito comum a bipolaridade começar crises na adolescência, tá? Inclusive a automutilação. Tem a depressão também nos jovens, a chamada atípica,
que é com aqueles quadros que aí come muito, dorme muito, né? Aquele sentimento de peso e aquela sensibilidade exagerada, tudo é porque está sendo rejeitado, né? Inclusive, essa depressão atípica, ela não responde muito bem à medicação e nem à terapia, mas, em compensação, responde bem a estímulos magnéticos transcranianos. O que é isso? Vai ter emissões magnéticas para atingir aquela parte do cérebro que deveria, mas não está funcionando bem. Por isso que a química está sendo respostas insuficientes. E respostas de que a gente pode pensar? Inclusive de serotonina, noradrenalina e dopamina, tá? Que tem a ver com prazer, com sono, tem a ver com bem-estar, com energia, com suportar a dor, tá? E a motivação, prazer e motivação, que aí seria dopamina. A gente tem também depressão do tipo sazonal. O que é isso? É um transtorno afetivo sazonal que está ligado à estação, ao clima. Então, por exemplo, isso é muito forte em países muito frios e escuros. E aí a gente pode entender que a luminosidade provoca esse tipo de depressão sazonal, tá? Então, outro parêntese aqui, coloco de novo a importância da gente tomar sol. Agora que a gente está confinado, a gente acha uma janela, uma varanda, né? Ou desça para um local seguro, ou se puder até vá à rua com toda a proteção, porque o sol vai produzir a serotonina, tá? E essa serotonina, inclusive, vai virar melanina à noite, que é quem vai fazer a gente dormir, vai se sentir bem, vai relaxar, tá? Tem também a depressão sazonal avessa, ou seja, que acontece no calor, na alta temperatura, no verão. E aí não se tem muita explicação, mas assim, é mais rara. Por fim, essa depressão que a gente falou aqui, que é a chamada de psicótica, né, a maior ou a clássica, tá? Ela representa de 10 a 15% das depressões. Ela é bem grave, como eu já estava falando, e só por curiosidade, mais raro ainda, mas nesse quadro pode apresentar a síndrome chamada de síndrome de Cotard. O que é isso? É a síndrome do cadáver ambulante. Tem filmes, vocês podem pesquisar se quiser. Eu, particularmente, me abstenho de assistir. Mas a pessoa começa a achar que ela está morta, que o corpo está apodrecendo, ela pode sentir até o cheiro de seus membros apodrecidos, tá? E aí é internação imediata. Além, nesse caso, de tratar com antidepressivo, vai ter que tratar com antipsicótico, tá? E a gente vai falar um pouquinho também dessas medicações. Bom, existem então 4 fatores causais. A gente já falou da genética, a gente falou também de gatilhos, eventos estressores, né? Que pode ser perda na infância ou negligência, abusos de vários tipos, o próprio estresse diário das cidades que a gente vive, problemas conjugais, financeiros e algumas doenças que a gente vai ver depois, algumas delas. Pode também ser causado por atividades ou substâncias tóxicas, tá? Então, por exemplo, alimentos com muito açúcar, quem consome açúcar demais, açúcar é inflamatório. O sedentarismo, a falta de exercício físico regular, medicamentos à base de corticoide, de antibiótico, de hormônios, uso abusivo de álcool e outras drogas, deficiência de vitaminas e hormônio, tudo isso pode compor e induzir um quadro de depressão. Além desses gatilhos, tem um quarto e último, que são as alterações cerebrais, e eu até já falei de serotonina, né? Ou seja, toda a comunicação do nosso corpo e da nossa psique, a cognição, pensamentos e respostas, atitudes, emoções, sentimentos, tem uma comunicação via neuronal. São os neurônios que se ligam e vão passando a informação, certo? Essas ligações podem ser modificadas ou prejudicadas em algum momento, tá? Alterando inclusive essa transmissão. E quem é que leva
a informação, são os neurotransmissores. Esses mensageiros que eu falei, por exemplo, serotonina, noradrenalina e dopamina, é quem vão gerar esses comportamentos da depressão. Claro, no nível, na falta ou no excesso. E aí é um detalhe grande que a gente entraria outra vez. Elizabeth, minha amiga, está perguntando: uma grande tristeza pode levar a uma depressão? E aí, como a gente já estava pensando antes, os gatilhos, né? Porque uma grande tristeza, eu imagino que possa ser provocada por algo externo, né? Ou físico, ou um evento, um aborrecimento, ou não, porque a gente viu que na depressão às vezes não se tem essa explicação, não é tão óbvia e tão clara porque é que uma pessoa modifica a sua química desse jeito, tá? Então, uma grande tristeza, eu diria, Elizabeth, que a grande tristeza já é um sinal de alerta, tá? Para, primeiro, que essa pessoa seja acolhida, respeitada, escutada, tá? Mas não quer dizer necessariamente que já tenha essa regra exata em matemática que vai responder com uma depressão. Célia fala de desequilíbrio químico. Tem a ver desequilíbrio químico? Isso que a gente está falando é químico, né? Quando a gente está falando de neurotransmissores, a gente está falando da química do corpo, né? Que a gente chama de bioquímica, tá? A gente está falando da nossa fisiologia, inclusive consumir substâncias químicas, como álcool ou outras drogas em excesso, se eu já tenho uma predisposição, pode gerar depressão, sim. Ou seja, a gente pensar que a gente tem que colocar essas comunicações, essa nossa química em equilíbrio e funcionando da melhor forma. Por exemplo, alimentação é outra coisa importante. Quando a gente fala de probiótico, tem que consumir probiótico, leite, queijo. Pode parecer balela, mas não é. Na outra live, lembra que a gente estava falando, o alimento probiótico vai botar aqueles bichinhos vivos no intestino, que é o nosso exército. Porque no intestino a produção é 90 a 95% de serotonina. Outra forma é olhar para o sol, lembra disso? Pela retina eu produzo serotonina. Então o que acontece? O probiótico vai provocar, proteger essa produção de serotonina via flora intestinal. E, inclusive, a gente precisa se alimentar de pré-biótico. O que seria pré-biótico? É o alimento dos probióticos. Tá legal? Vou correndo. Que doenças podem causar depressão? Como eu falei, hipotiroidismo, doenças cardíacas, doenças nutricionais, neurológicas, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, AVC, esclerose múltipla, problemas hormonais, lúpus, infecções, hepatite, HIV, câncer pode provocar depressão. Se eu não estou enganado, ocorre em 70% a 75% das pessoas pós tratamento de câncer a depressão. É muito, muito associado câncer, neoplasia ao quadro de depressão. Dione, minha amiga, o excesso de atividades e a incapacidade de conseguir vencê-las também pode levar à depressão. Olha que legal que Johnny traz também. Além de eu estar envolvido com um monte de coisa, e aí na psicologia, na clínica, a gente vai provocar isso, né? Entender por que é que eu estou gerando, buscando tanta coisa para mim, e a incapacidade de resolver. Aí a gente fala de frustração, né? E frustração é gatilho. E se a gente tem uma bagagem genética, tá? Meu amigo Brian, quando estiver falando sobre as medicações, pode falar sobre efeitos colaterais. Eu tenho muito medo de tomar antidepressivos, não procurei ainda. Beleza. Brian,
Ou será que hoje? Aí, voltou? Deu um joinha aí para eu ver se voltou mesmo. Eu parei de falar porque estava tudo parado aqui. E aí, tranquilo? Seguimos. Então, já adiantando a questão da medicação que o Brian pergunta, medicamento para depressão é antidepressivo. Ai, não acredito. Travou. Boa. Mas o que a gente não conseguir, tô vendo que tá parando, né? Mas o que não der para hoje a gente vai levar para sábado junto com a grande Lúcia, tá? Então assim, voltando ao assunto, o antidepressivo, que é uma medicação para depressão, é aquele tarja vermelha, tá? Ele vai atuar a depender do tipo da depressão, do histórico familiar e das respostas. E ele vai atuar nesses neurotransmissores de diversas formas. O antidepressivo, respondendo ao Brian, ele tem uma meia-vida longa. E o que é que significa? Ele leva muito tempo, né, para começar a decrescer na circulação. Diferentemente dos calmantes, benzodiazepínicos, né, ansiolíticos, aqueles tarja pretas, que não são remédio para depressão. Eles podem ser usados como um suporte, como uma potencialização, mas o tarja preta, sim, é mais arriscado, porque ele tem uma meia-vida muito curta, de tipo 48 horas. E aí você tem que tomar imediatamente. Ou seja, toda medicação que tem essa resposta muito rápida, ela gera dependência mais rápida, tá? Mas assim, de uma forma ou de outra, a medicação tem algum equívoco, né? Aí eu não sei exatamente quem orientou, quem prescreveu. Aí eu peço que a pessoa volte para conversar sobre aquele tipo de química. Às vezes até eu peço que procure outros profissionais, né? Enfim. É, em matéria de rede pública, a gente pode procurar a Unidade Básica de Saúde, CAPS e os ambulatórios de saúde mental, tá? Para acompanhamento e tratamento. Agora, interromper tratamento ou abusar, fazer uso indiscriminado de medicação, aí a gente tem um risco. O risco da cronificação da depressão. E está travando. Hoje tá ruim. E aí, vamos lá, hoje está difícil, né? Mas vamos na fé. Vamos na fé que tudo passa, inclusive a pandemia, tá?
Bom, só para concluir essa parte do tratamento médico, né, já que eu já falei de medicação, eles consideram 3 fases. A fase aguda, onde tem uma melhora, uma resposta de 50%, isso vai de 1 mês e meio a 3, tá, com antidepressivo. A fase segunda, que é da continuação, que é da remissão, que é da cura, que vai de 4 a 9 meses. E a fase da manutenção, que já é uma prevenção para não acontecer a recaída, que vai de 10 meses a 5 anos ou até indiscriminadamente, certo? Mas sempre com orientação, é preciso fazer desmame, toda medicação utilizada por um período longo, tá? Então, como ajudar alguém que está deprimido? Deprimido no sentido depressão, tá? Porque no senso comum a gente acaba usando a palavra deprimido para qualquer tristeza. Então, em primeiro lugar, você quer ajudar, se informe sobre depressão. Ouça a pessoa que está sofrendo sem julgamento e sem tentar resolver o problema, né? Em princípio, a gente não tem essa condição. Entenda sobre hoje está danado. Hoje é a Covid perturbando. Mas Covid fora daqui, longe. Para bem longe. Vamos vencer. E aí voltamos. Hoje está danado, né? Bom, tem a minha amiga Edna. Ela fala que tem fibromialgia, ansiedade, taquicardia, né? E ainda problemas na coluna, que só consegue dormir com Rivotril. Lembra, Rivotril é ansiolítico, Rivotril é calmante, Rivotril é benzodiazepínico. Rivotril é aquele remédio que o médico passa, psiquiatra, como se fosse um analgésico, que ele tem um efeito rápido, ele funciona rápido, mas ele não resolve problema nenhum, tá? Em termos de saúde mental. Então, cuidado, inclusive causa dependência, mas aí eu entendo. E toma também melatonina. E tem falta também de vitamina, etc. Pelo que eu estou vendo, você já deve ser acompanhada, porque você está inclusive medicada, tá? Mas assim, eu me coloco aqui à disposição, se quiser conversar sobre para o que está além do tratamento médico e da medicação. Rosa Carneiro, outra amiga nossa do Rio Vermelho, ela pergunta: só psicólogo pode receitar ou psiquiatra? Na verdade, a medicação é médico psiquiatra. Psicólogo não receita remédio. A gente afina a linguagem, a gente tem que entender dos quadros clínicos, psíquicos, mas a gente não prescreve medicação, tá? Então é comum que as pessoas, inclusive, não é seu caso, Rosa, mas é comum que as pessoas confundam psicólogo, psiquiatra e psicanalista, tá? Psicanalista tem um instituto de psicanálise, são pessoas de qualquer formação que fazem, aos 3 anos e meio, a formação em psicanálise. Psicólogo é quem estuda e faz a graduação em psicologia, e psiquiatra é médico que se especializa na psiquiatria. Tá? Espero estar tentando responder. Voltando, como é que a gente pode ajudar?
Evite a culpa da pessoa, tá? Sem culpa. Ofereça esperança sobre tudo. Olha o tempo que a gente está vivendo. É um tempo que a gente precisa de fé e esperança. E a pessoa que quer ajudar precisa também de ajuda. Então procure se cuidar. Todo cuidador precisa ser cuidado, tá? E jamais falar para quem sofre com depressão, tipo, você tem que se esforçar mais, você melhora. Você tem que pensar positivo. Pense positivo que você sai dessa. Ou então, você nem parece deprimido. Isso é o fim, né? Porque a pessoa já está sofrendo com depressão, ainda vai sofrer porque não parece que tem depressão. Sofre duas vezes. Pense que podia ser pior. Imagine, a pessoa está com depressão e você fala isso. Ou então dizer, isso é coisa da sua cabeça. Jamais colocar isso para a pessoa, né? E ainda tem quem diga, você é egoísta, você só pensa em você mesmo. Levante, saia dessa cama, né? Então são coisas que não se deve dizer, que não vai ajudar, só vai piorar. A gente já falou enquanto curiosidade de luto, eu queria trazer então também a curiosidade sobre gênero, a relação de depressão e gênero, tá? As mulheres estão mais susceptíveis à depressão. E aí a gente pode estar aqui provocando uma série de reflexões. Tem uma questão socioantropológica que a gente pode também estar se pautando para entender por que as mulheres entram mais em quadros de depressão do que os homens. Mas só estou jogando a provocação. Que mais? Dicas, como eu gosto, sempre de antes de terminar, estou aqui, estou de olho no tempo, para ver se ainda sobra mais um tempinho para eu responder mais questões. Eu estou me cobrando porque são sugestões muito bacanas, as pessoas estão me pedindo para interagir mais e tentar dar esse tempo. Sábado que vem vai ser perfeito para isso. Então, dicas como eu sempre deixo, mantenha a dieta equilibrada, tá? Praticar atividade física regularmente, combater estresse realizando atividades prazerosas, evitar consumos exacerbados de álcool e outras drogas, diminuir doses diárias de cafeína, manter uma rotina regular de sono, tomar sol, isso tudo como a gente já vem falando, e não interromper o tratamento sem orientação médica, tá? Agora, como mais importante eu trago, que é procurar um profissional da saúde em todos os casos suspeitos, sem essa de manter a cultura de taxar de frescura, de problema de rico, ou de quem não tem o que fazer. São coisas que a gente ouve muito no dia a dia, nas esquinas da vida, tá? Como mensagem final que eu sempre trago, eu queria... Estou vendo que a gente tem 4 minutinhos. Eu queria trazer o Quebrador de Pedras. É um conto zen. Já ouviram falar do conto zen, zen budismo? O Quebrador de Pedras é muito bacana. Diz o seguinte: havia um trabalhador, quebrador de pedras, estava lá no seu ofício, pac, 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 quebrando pedra, pac, 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 quebrando pedra. E uma hora passa alguém super cotado e carregado, reverenciado pelas pessoas, endeusado, e era um ministro. E ele olha, pô, eu estou aqui quebrando pedra, vida boa é de ministro, né? Pô, eu queria ser ministro, na verdade. Aí, passe de mágica, ele vira ministro. Aí ele sai na rua todo bacana, eu agora sou ministro, tá? E as pessoas começam a olhar para ele, seguir ele, e aí aparece uma outra pessoa, aparece um príncipe, e todo mundo vai reverenciar o príncipe e vai acompanhar um príncipe. E ele sozinho de novo, ele pensa, bom mesmo é ser príncipe. Eu queria ser um príncipe. E aí se torna príncipe. Aí as pessoas todas
vão para cima dele, reverenciar, endeusar, e ele se acha o máximo, e aí tá naquele sol de rachar, um calor insuportável, e as pessoas começam a desistir, se afastar dele por não suportar o sol. Ele olha para cima e chega à conclusão: bom mesmo é ser o sol é que é poderoso, o sol que manda em todo mundo. Eu queria ser o sol. E aí se torna o sol. E lá de cima, sol poderoso começa a torrar a terra, a secar a plantação, botar o povo para suar. E aí, achando que era o máximo, vem uma nuvem e corta os seus raios solares. E ele não consegue mais fazer o que já fazia antes. Ele não atingia as pessoas. Ele não era mais sucesso. Ele pensa: nuvem é que é legal, não é o sol. Eu queria ser nuvem. Se torna nuvem. E aí, poderoso, porque aí começa a fazer chover, manda raio, se acha a pessoa, o cara, né? Enquanto nuvem. E aí vai caminhando nessa moral toda, se achando, e de repente não anda, não vai mais para frente. E quando ele percebe, existe uma montanha que está barrando o seu caminho. E ele, com toda a força e poder, não pode mais seguir adiante, porque a montanha é mais poderosa do que ele. E aí ele chega ao entendimento: bom mesmo é ser montanha. E aí, novamente, se torna montanha. E lá do alto, no seu ápice da sua torre, da sua montanha, se achando a pessoa, né? Tô lá de cima vendo tudo, controlando tudo, se achando o máximo. E uma bela hora começa a ouvir pac, 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 que ele olha para baixo, tem um quebrador de pedra quebrando as suas pedras, destruindo a sua montanha. Moral da história: todo mundo pode ser importante, todo mundo pode ter uma vida digna, desde que encontre o verdadeiro sentido da sua existência, né? Que vivam a vida plena, claro, com todos os percalços e transformações, mas que busquemos a transcendência, a evolução. É nesse percurso que a gente pode encontrar o verdadeiro sentido da vida, porque até aquele quebrador de pedra, ele pode estar no ápice, na plenitude de sua existência, numa felicidade eterna, tá? Então essa foi minha mensagem sobre esse tema de depressão para o dia de hoje. E aí, alguém tem mais alguma coisa a colocar? Enquanto vocês vão colocando, então, eu queria agradecer a todo mundo a participação, como sempre, as pessoas que eu estou vendo aqui tão gentis e carinhosas, e dizer que lá no canal a gente vai postando os vídeos, tá? Então vá lá, se inscreva, dê like, aperte o sininho se você gostou, para receber os avisos. A passada, como eu falei no início, a gente perdeu, infelizmente, né? Mas assim, e reforçando, sábado que vem, dia 16, a gente tem a convidada, uma grande amiga, colega e psicóloga, Lúcia Rocha, vai estar com a gente, batendo essa bolinha, para fazer a parte 2 do tema depressão, que é justamente quando a gente vai falar do ponto de vista do psicoterapeuta, na clínica com o psicólogo, tá? Como é que a gente lida? A gente vai trazer casos, quadros, na verdade, quadros clínicos. Trazer caso é complicado, pela possível identificação, tá? Então eu espero todo mundo no canal, perguntando, a gente se entende, e espero também sábado para a gente continuar nessa troca. E os temas, reforçando, são temas que vocês pedem. A gente abre o paredão, vocês formam o paredão, vocês votam, vocês escolhem o tema da semana, tá? Tô vendo que faltam só alguns segundinhos. Então, alguém quer fazer algum comentário? Me perdoe se hoje eu não pude falar, agradecer nominalmente as pessoas, mas eu tô aqui disponível sempre, no privado também, tá? Então, muito obrigado. Um feliz Dia das Mães, né? Como a gente abriu hoje, tá? Um grande abraço para vocês.